Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Alisson. E o nosso convidado de hoje, para a nossa sala de professor, é Fernando Barnabé. Fernando é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, formador de professores, autor e editor de materiais didáticos do ensino fundamental e ensino médio. Fernando, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Oi, gente. Um privilégio poder estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite. Deixa eu contar um pouco sobre mim. Acima de qualquer coisa, eu sou pai da Liz, né? Um apaixonado pela minha filha. E já fui professor em diferentes níveis de ensino. Eu já trabalhei desde a educação infantil, por incrível que pareça, desde a educação infantil até a pós-graduação. Além do mestrado em educação, sou licenciado em matemática pela Universidade de São Paulo também. E já trabalhei em diversos lugares. Eu fui professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, trabalhei com outras instituições de ensino superior, de educação básica, e acredito que, assim, talvez um pouco dessa experiência tenha me ajudado pelos deslocamentos geográficos, né? Eu morei em 3 estados diferentes, São Paulo, Bahia, Paraná, então, tive uma possibilidade diferente de outros professores de circular por diferentes redes, por diferentes realidades, além do trabalho com formação de professores, em diferentes locais do Brasil. Faltou só Roraima, que eu não risquei do mapa ali, mas no restante do país eu circulei bem aí, trabalhando com formação de professores. Além da experiência com a produção de planos de aula na nova escola, eu comecei trabalhando com o time de matemática, que foi o primeiro time de planos de aula que a nova escola produziu, e depois elaborando os planos de aula de educação financeira, conduzindo a equipe dentro desse processo. Nossa, Fernando, já quero perguntar um tanto de coisa, assim, já saindo do roteiro. Eu fiquei super, acho assim, super curiosa que você viajou. Você falou que faltou só Roraima, mas foram todos os outros estados. Para trabalhar com formação de professores, eu trabalhei em praticamente todos os estados. Faltou São Luís, a capital, eu não trabalhei com formação de professores, mas trabalhei no interior do Maranhão, e o estado de Roraima, que eu ainda não conheço. Os demais estados, né, eu já trabalhei com formação de professores, atuando por diferentes editoras, em alguns colégios, né, algumas redes de ensino que às vezes convidam a gente para fazer uma formação para os professores da rede, tanto escolas municipais, escolas estaduais. Então tem bastante história para contar. Não, que legal, você deve ter uma visão bem ampla, né, assim, da realidade do Brasil, da diversidade, né, na educação também. Então eu fiquei bem curiosa por isso também. Mas a gente pode falar disso ao longo do episódio, ó, trazendo, né, o nosso assunto principal, vamos falar assim, que é a educação financeira também, né? Vamos começar pelo básico, né? O que que é a educação financeira? Porque eu falo que cada episódio os ouvintes sabem um pouquinho mais sobre a minha pessoa. No último, porque eu sou bastante competitiva. Nesse, eles vão saber que eu sou bem pão dura, sabe? Então, é um assunto que me interessa muito, é isso. Muito bom, muito bom. Acho ótimo isso, porque eu vou falar que eu não sou pão duro, né? Apesar de trabalhar muito com educação financeira, não sou pão duro. Acho que é uma coisa meio de construção de afetos. Eu sou muito dessa. Eu não meço esforços para as coisas, então essa história de ser pão duro comigo, no âmbito financeiro, eu sou até um pouco mão aberta, vamos dizer assim. Mas voltando para pensar a definição, né, que eu acho que é uma coisa bem importante. A gente tem diversas definições, alguns sites, alguns portais, algumas instituições financeiras que dividem dentro da própria instituição fundos para investimento em educação financeira, que definem educação financeira como isso ou aquilo. Mas eu acho que a definição mais legal que a gente tem, até separei ela para a gente não perder de vista, é a definição da OCDE, quando ela traz a ideia de que educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros. Na essência, é o quê? É a gente tomar consciência
do âmbito financeiro social. É isso. Né? Então, trabalhar com educação financeira é pensar essas questões que vão fazer a gente refletir um pouco mais sobre os aspectos que melhorem o nosso bem-estar, né? Que melhorem a nossa vida social, né? E como que a gente pode analisar riscos, analisar oportunidades financeiras em relação a isso. Acho que a melhor definição que a gente vai encontrar aí é essa da OCDE, que eu acho que condiz muito com o que a gente encontra nos documentos oficiais da educação, condiz muito com o que a gente encontra, inclusive, nessas outras instituições, né? Tanto as instituições financeiras, não sei se eu posso falar nome de banco, essas coisas, mas enfim. A gente tem alguns bancos que têm núcleos, inclusive, de educação financeira, né? Por exemplo, o Sicredi, ele tem vários vídeos no canal do YouTube, do Sicredi, onde eles fazem esse movimento de educação financeira. Inclusive os vídeos bonitinhos, porque eles são atrelados à Turma da Mônica, então eles têm um quê diferente, assim, bem lúdico. Então, acho que é uma reflexão importante. Mas cada instituição tem a sua definição. Mas todas elas estão pautadas basicamente nisso, nessa construção do bem-estar e nessa consciência em relação às oportunidades e aos riscos que a gente tem no trabalho com dinheiro. Essa é a essência da educação financeira. Né? Legal, Fernando, legal. Obrigado por estar aqui conosco na sala. Confesso que na sua apresentação eu senti até um pouco de inveja, especialmente quando você falou que atuou por todos os segmentos da educação. Eu costumo brincar que, assim, eu acho que uma das coisas que eu tinha como sonho, acho que eu não vou realizar isso, é ser professor da educação infantil, por exemplo. Eu acho que deve ser uma experiência fantástica trabalhar na educação infantil. Deve ser maravilhoso. Sobre a educação financeira que você apresentou a definição, eu fico pensando, assim, a sociedade brasileira ela tem pouco de educação financeira, né? Apesar do caos econômico que a gente vive aí ao longo da nossa história, a educação financeira é uma pauta que nunca foi bem direcionada. Você acha que isso tem a ver um pouco com que existe um certo receio, né, dentro das famílias, quando se fala em dinheiro, aquilo fica meio um tabu e muitas vezes não é tratado isso, né, dentro da família. Você acha que passa por isso? Você acha que é uma formação cultural que tem essa lacuna na educação financeira do Brasil? Eu acho que tem uma questão de tabu, sim, né? Tem uma questão de conhecimento mesmo de causa, né? Se você for pensar quem entende todas as cláusulas que estão postas no contrato de trabalho, que seria uma relação mínima para você ter um emprego, para você pensar sobre isso, nós conhecemos muita gente, eu falo nós porque eu acredito que vocês também devam conhecer pessoas que não têm ideia do que estão assinando muitas vezes quando assinam o contrato de trabalho, ou não têm ideia das especificações que estão ali, por que tem tal porcentagem que está sendo comida, entre aspas, né, do meu salário e eu não sei para onde vai isso. É, faltam uma série de conhecimentos sobre essa vida financeira, né? E além disso, tem a questão tabu mesmo, do tipo, olha, não é um assunto que é falado. Isso aqui a gente não pode falar com crianças, ou isso aqui a gente não pode falar, eu não posso falar do meu salário por aí, porque vai que, né, o pessoal começa a crescer o olho em cima do meu salário e ou não, ou vai me achar um pé rapado, ou qualquer coisa assim. São tabus mesmo que a gente encontra aí, e a sociedade reproduz isso há muito tempo. Né? A gente tem visto experiências, eu falei dos diferentes segmentos, na educação infantil é muito legal de trabalhar com qualquer assunto, na verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com frentes diferentes na educação infantil, com um professor, e trabalhei como diretor de escola de educação infantil. Então, assim, a gente via muita informação diferente, mas a gente percebia um movimento das crianças levando práticas para casa de um jeito diferente. Né? Então, quando a gente chega e fala para um adulto, olha, é importante você fazer isso, é uma coisa. Agora, quando o seu filho chega em casa e fala, olha, eu fiz isso aqui na escola e a gente aprendeu a fazer tal, 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 e aqui em casa ainda é importante a gente fazer. Pronto, virou regra, virou lei e a construção é diferente. Né? Então, a escola consegue trazer esses aspectos para dentro das casas de um jeito diferente
de você assistir um vídeo, de você ouvir alguém falando, ou qualquer coisa assim. A experiência é outra, né? Quando a criança está envolvida. Eu acho que tem muito isso. Esse tabu o Brasil vem querendo quebrar isso há bastante tempo, né? Quem geralmente não quer quebrar isso são as instituições que gostam de ganhar dinheiro com isso, né? Vamos combinar que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? A gente tem um número significativo de bancos de empréstimo no Brasil ainda existe, né? Bancos que só trabalham com empréstimo, eles não fazem movimentação financeira, eles trabalham só com empréstimos. Então, por exemplo, a Fabi falou dessa coisa de viajar ao Brasil e tudo mais. Eu sempre brincava que algumas coisas você via em todas as cidades, né? Você tinha sempre pelo menos um banco dentro da cidade, você tinha pelo menos uma igreja, independente da religião que fosse, e a escola, que é o centro, né, da cidade, por menor que ela seja. E uma coisa que eu percebi circulando, eu comecei a viajar, né, fazendo formação de professores por volta de 2007, 2008, 2008 mais ou menos. O que a gente começou a perceber? Um crescimento desses bancos nas menores cidades. Não eram só nas megalópolis, né? Nas cidades menores. Então, tem uma dificuldade muito grande das pessoas em lidar com o assunto dinheiro, e aí, por ter essa dificuldade, elas acabam enfiando o pé pelas mãos, né? Infelizmente, a gente tem facilidades, né, que são postas para as pessoas e que elas não sabem muito bem como lidar e acabam perdendo o rumo disso, né? Falta uma praça. Toda cidade tem uma A praça. praça. É uma praça, é verdade. Tem sempre uma pracinha. Às vezes um coreto, mas a pracinha sempre tem. Eu acho que eu vou mudar, Fernando. Eu não vou falar mais que eu sou pão dura, não. Eu sou seletiva com meus gastos. Porque quando vai falar de viagem, aí eu gasto mesmo, assim. Eu amo viajar, eu acho que é o que eu foco, sabe? Então acho que foi inveja que você viajou já a todos os estados. Agora aqui, você começou a falar a, sobre como as crianças, né, vão mudando isso dentro das casas, né? Porque tem muito isso. É uma coisa que me incomoda, na verdade, sabe? Não que eu estou fazendo algo para mudar, mas essa questão de ser segredo, né? O salário, quanto você ganha, me incomoda muito isso, porque eu gosto de conversar sobre gastos, sabe? Assim, como é que eu explico isso? Meio que para saber se eu estou fazendo certo, se eu poderia estar fazendo uma coisa diferente, sabe? É uma coisa, né, que eu tento fazer bem feito, né? Vamos falar assim, em relação ao meu dinheiro, né? Então me incomoda que não é uma coisa que é conversada abertamente, sabe? E aí você está falando das crianças trazendo isso para as casas. Eu queria saber como que tem sido isso nas escolas, né? Como é que, porque agora a BNCC ela está abordando, né? De acordo com a BNCC, deve ser abordado, né? Educação financeira. Como que isso tem sido, nossa senhora, como que isso está sendo trabalhado nas escolas? Tá? Então, a gente precisa fazer um retorno histórico para entender isso, tá, Fabi? Porque no Brasil, apesar desses tabus todos, a gente tem algumas quebras acontecendo. E acho que a grande quebra, a quebra mais significativa que a gente tem nesse processo, da história recente da educação brasileira, é a criação da ENEF em 2010, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, né? É um plano nacional para se pensar essa educação financeira e como que isso vai funcionar. Infelizmente, a gente tem uma quebra da ENEF também nesse processo, porque ela nasce em 2010, a gente está falando do governo Dilma, e ela vai acabar dentro do governo Dilma em 2016. Assim, há um entendimento ruim em relação a ser um programa partidário e não um plano de governo. E aí isso acaba morrendo, né? É aquela velha história do pessoal jogar a água com o bebê junto, né? Vai tudo embora. E a gente acaba perdendo algumas coisas. Então, é uma estratégia muito interessante e que gerou frutos interessantes, inclusive o documento da BNCC. Então, as consequências que a gente vê hoje na educação são consequências que nascem na sua essência com a proposta da ENEF, né? E o Brasil vive um hiato em relação a programas de educação financeira desde o fim da ENEF, né? Desde 2016. A gente tem agora, em 2021, aparentemente um nascimento, né, do Aprende Valor, que é um programa do governo federal,
mas que a gente não tem muita pista de para onde vai, o que vem e assim por diante, mesmo porque o MEC nem está muito próximo disso. Os fundos que financiam o Aprende Valor é do Ministério de Minas e Energia, então assim, não dá para entender muito bem da onde vem isso tudo, né? Então a gente prefere não mexer com essa parte aí e entender o que a gente pode colher de frutos em relação a isso. Então, na Base Nacional Comum Curricular, a gente tem sim essa proposta de se pensar a educação financeira como um tema transversal e olhar com esse movimento como que esse trabalho em sala de aula vai ser feito. Qual que é o grande senão dessa história? A formação dos professores, né? Então, quem que geralmente olha para a educação financeira? Via de regra, o assunto que mais chama atenção para os acadêmicos dentro dessa história é o trabalho com juros, imposto e tudo mais, as porcentagens, que remete à matemática, né? Aí a matemática acaba entrando. Mas a educação financeira não é só isso, né? Quando a gente montou o time para poder escrever os planos de aula da nova escola, por exemplo, a gente montou um time multidisciplinar, né? Então a gente criou um universo para falar exatamente disso. Falou, olha, para um pouquinho, a gente vai falar de educação financeira em diferentes âmbitos, a gente vai olhar com diferentes profissionais, tinham professores de todo o Brasil também no time, um privilégio trabalhar com todos eles, e de diferentes áreas. A gente tinha professor de geografia, a gente tinha professor de história, professor de ciências, professor de arte, né? Então, assim, você olhar para a educação financeira num âmbito muito maior, porque a arte que você consome, vou pegar um exemplo bem diferente, a arte que você consome também tem um bocado de educação financeira ali dentro. Se você não souber fazer essa análise, essa leitura, muitas vezes a gente acaba perdendo boas oportunidades. Já que a gente falou da definição de educação financeira, né? É você aprender a verificar essas oportunidades, né? Então, é importante a gente ter essa leitura, né? O que é você conseguir, por exemplo, programas sociais ou pura e simplesmente incentivos, leis de incentivo que trazem para o público em geral produções artísticas de maneira gratuita. Por que não aproveitar isso, ao invés de você pagar o ingresso, já que você não tem condições? Na hora que você tiver condição, realmente, você pode ir para onde você quiser, mas não é porque você não tem condição que você não pode consumir. Então, é importante fazer esse tipo de análise, esse tipo de leitura. Então, isso vai além. A gente pode pensar em discussões no campo da língua portuguesa, né, com relação ao consumo. O trabalho com os planos de aula, a gente trabalha em três frentes: dinheiro, consumo e planejamento. E aí acho que quando você falou do ser pão duro, eu acho que tem muito a ver com o planejamento, né? Como a gente planeja as coisas e bota ali na ponta do lápis, pensa tudo isso. Agora, tem tudo isso. Como que você consome as coisas? É por impulso? É por uma questão de marketing? Marketing chovendo na sua cabeça ali, aquela publicidade violenta e você sai comprando. Então, assim, é essa análise que vai muito além do simples cálculo de porcentagem em juros que muitas vezes a educação financeira é remetida, né? De que entende-se que não, educação financeira não é matemática financeira. Matemática financeira é uma parte dentro da educação financeira, que eu preciso ter domínio, sim, mas eu preciso pensar de uma maneira um pouco mais ampla, que é o que muitas vezes as pessoas não conseguem olhar, né? Não é só os juros, o gráfico ou o imposto que está ali. Bacana essa fala sua, né, Fernando? Porque você diferenciou aí a matemática financeira da educação financeira de forma brilhante. E acho que isso que muitas vezes acaba assustando as pessoas, né? Não, eu não sei mexer com isso. A pessoa está preocupada com a matemática, com os juros compostos, com aquilo e aquilo outro, e esquece desses outros pilares que você colocou, né? O consumo e o planejamento, né? Eu acho que acaba deixando disso e fica em segundo plano. Mas a Fabi falou da BNCC, né, e você citou isso muito bem também, é interdisciplinar, né? Não dá para ser um recorte da matemática, igual você muito bem colocou, tem que fazer um trabalho bem amplo nisso, né? E a formação docente deve ser um calcanhar de Aquiles nisso, né? A formação é algo que a implementação da BNCC, quando ela foi idealizada, né, vamos pensar, a gente tem alguns processos no Brasil que foram sendo atropelados, né? A BNCC é um projeto de Estado, ele não é um projeto de governo.
né, a implementação da BNCC. Então, quando a gente pensa na implementação de um documento robusto como é a BNCC, que tem os seus outros documentos, né, que foram produzidos depois, né, a partir de, a gente tem os currículos escolares, a gente tem esses documentos que trazem, depois a gente vai ter a implementação do novo ensino médio, porque aqui a gente está falando muito de educação financeira, discutindo essa consciência é um trabalho muito do ensino fundamental, né? Mas essa consciência não morre no ensino fundamental, ela segue no ensino médio, ela pode ser pensada em uma série de questões. Então, por exemplo, esse trabalho que a gente tem hoje com a implementação do novo ensino médio remete a uma reflexão maior. Tem muitas escolas particulares no Brasil, por exemplo, trabalhando com componentes curriculares referentes à educação financeira, com os nomes mais variados. Investimento na bolsa, educação financeira, consciência financeira, tem muito nome por aí, mas que não consegue olhar os aspectos mais importantes. Por exemplo, para você ser um investidor na bolsa, você não pode olhar só para o número, para o dígito, para a porcentagem. Você tem que ter consciência geográfica, você tem que ter consciência histórica, né? Então, quem tem essa consciência, quem consegue ler bem alguns desses aspectos, consegue entender, por exemplo, por que uma guerra entre Rússia e Ucrânia causa na Bolsa de Valores um impacto gigantesco como causou. Então, é importante a gente ir além, né? Então, o professor hoje, ele não tem, esse professor que está em sala de aula hoje, ele não tem um histórico de formação no campo da educação financeira. Professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, ele não teve isso na sua formação inicial, muito menos na formação continuada. Infelizmente, a gente não tem programas que investem nisso. Como eu falei, a gente tem assistido esse nascimento aí do Aprende Valor, que é um programa que a gente não sabe onde vai dar. Parece que tem alguns vídeos, algumas coisas que estão dando a ideia de uma formação desses professores, né, uma construção de formação desses professores, mas a gente também não sabe quais são essas diretrizes. Então, é importante a gente entender que faltam estratégias para essa formação. O que a gente fez, né? Eu falo muito dessa produção recente, que é a produção dos planos de aula que a gente fez lá na Nova Escola, porque a gente pensou muito, e acho que isso vale para todos os professores autores ali, a gente pensa com a cabeça do professor, né? A Nova Escola tem uma coisa muito legal, que é essa coisa de professor para professor, né? Como que a gente faz essa construção? E quando a gente começa a escrever um plano de aula, a gente se põe no lugar do professor e fala: pera lá, eu tenho uma turma aqui, eu não posso criar um planejamento de compra de um iPhone 12 porque não é a realidade da minha turma chão de sala de aula, né? Eu tenho que ter um mínimo de noção para entender aonde eu posso chegar. Ou, por exemplo, por que eu vou discutir o âmbito da carteira de trabalho? Foi o exemplo que eu dei antes, né? Essa consciência do como que eu sei que estou sendo contratado corretamente, que eu estou recebendo tudo que eu tenho que receber. Tem gente que não sabe, né? E às vezes cai na mão de alguém que, infelizmente, passa a perna, ou né? A gente tem gente mal intencionada, infelizmente, né? Que acaba suprimindo, inclusive, algum dinheiro dessas pessoas. Então, é importante a gente entender que é uma construção de consciência financeira. E acho que, primeiro, antes de pensar a formação do professor, é um professor ter um pouquinho de clareza no sentido de, pera lá, a gente não está falando de matemática financeira, né? Quando a gente começou a construir os planos de aula, por exemplo, alguns professores que vieram trabalhar conosco falaram assim: meu Deus, eu nunca mexi com isso, como que eu vou fazer? Esse negócio é de matemático. E aí o meu trabalho foi mostrar para as pessoas que aquilo não era um trabalho de matemático. Que quando eu discuto aspectos geográficos, do porquê que eu produzo soja e não produzo arroz, que tem tudo a ver com o processo financeiro envolvido, né? E por que que a alta do arroz tem a ver com o meu plantio na região que eu moro ou na região vizinha? Então, a gente começa a entender que, opa, a educação financeira é muito mais do que só fazer conta, né? Do que planilhar, como a Fabi falou, fazer o meu planejamento, né? Tem muito de planilha eletrônica, que é algo que a BNCC traz para a gente, né? A BNCC traz, acho que para o 9º ano, tem acho que uma habilidade no 7º, se eu não me engano,
em matemática que discute a organização de dados em planilha eletrônica, mas assim, não é o fim do mundo eu pensar no planejamento para além desses aspectos de organização de dados, de dimensão matemática. Se eu vou planejar, eu preciso entender, por exemplo, por que que a minha conta de luz dá aquele valor. Tem algum lance ali para além da matemática, tem um lance com ciência da natureza. Então, pera lá, vamos analisar um pouco desse processo. Por que que subiu a tarifa aqui? Que período do ano que a gente está vivendo que eu não consegui entender até agora? Então, é uma consciência financeira. Ela não é um aspecto só de técnica pela técnica. O primeiro passo é consciência. E acho que o primeiro passo na formação do professor é a consciência financeira. Então, o trabalho que a gente desenvolveu com os planos de aula, por exemplo, lá na nova escola, foi de conscientizar o professor. Tem mais 3 cursos lá na plataforma também referentes a isso, né? São cursos gratuitos para o professor começar a ter consciência sobre o que que é isso, né? Do que é essa educação financeira que vocês estão falando aí, porque até agora eu não entendi. Eu, na minha faculdade de letras, eu não tinha ideia, mesmo me formando, né, licenciado em letras, português e inglês, eu nunca vi educação financeira no meu curso. Mas se você procurar nas habilidades da BNCC, né, de língua portuguesa, você vai encontrar, por exemplo, habilidades relacionadas à publicidade e propaganda, que estão intimamente ligadas com a educação financeira. Então, começar a fazer essas pontes é o primeiro passo. Então, acho que a tomada de consciência é o primeiro passo. E depois a gente brigar e pensar, junto aos órgãos responsáveis, um programa de formação de professores propriamente dito, né? Vai muito da realidade também, né, Fernando, da região. Você estava falando aí, por exemplo, de algumas escolas particulares de ensino médio que tem aula lá de investimento na bolsa, sendo que tem realidade que nem sobra, na verdade, é algo para ser investido, né? Vamos falar assim. Acho que a gente teria que trabalhar primeiro, às vezes, como economizar, né? Como não economizar, mas É, como fazer o dinheiro, às vezes, foi o que você falou assim, da energia, por exemplo, né? Questão do gasto ali, entender o gasto, entender um contexto que se vive, né? Você pode continuar. isso. Não, eu ia falar, essa consciência financeira, usando isso que você falou, tem muito a ver com eu também me sentir parte de. Porque quando a gente fala mundo de investimentos, boa parte dos brasileiros, dos professores, inclusive, dos alunos nem se fala, mas dos professores não se veem parte de. Né? Quantos brasileiros nós conhecemos que investem realmente dinheiro na bolsa de valores, num fundo de renda fixa ou qualquer coisa assim? Uma parcela da população muito pequena, né? Então, tomar a consciência financeira é também entender o que significam essas siglas todas, esses termos todos, um CDC. CDC, eu não tenho a mínima ideia, eu nem vou querer saber o que é um CDC, mas eu preciso entender um pouquinho mais desses produtos financeiros, porque isso vai me ajudar a pensar como que eles funcionam, como que o mercado financeiro funciona e como que isso impacta a minha vida, né? Então, aquilo que eu falei antes, o preço do arroz não está daquele jeito por coisa simples, né? Alguém que não plantou direito. Não, tem uma série de questões envolvidas e isso mexe com muitos âmbitos financeiros, não só com o meu aqui em casa. São várias escalas, né? Então, ah, eu fico muito preocupado quando a gente fala só da questão de poupar, muitas vezes, sem ter essa consciência. Eu tenho um colega, que o Gil, ele é o fundador da Obinvest, que é a Olimpíada Brasileira de Investimentos. Ele é do Rio de Janeiro, e em conversas com ele, a gente está organizando uma conversa aí para muito em breve. Em conversas com ele, a gente muitas vezes chega à conclusão de que o que falta mesmo é a tomada de consciência de que a gente pode sim trabalhar com isso. Eu não preciso deixar, por exemplo, os R$ 50 que eu tenho aqui, eu vou guardar na poupança, porque se eu não pôr na poupança não é seguro. Você tem outros investimentos seguros e não precisa ser um monstro de investimento. Não estou investindo R$ 20.000, né? Mas eu preciso aprender a. E aprender a é um ponto importante. Agora, é claro, tem gente que não tem
sobra no orçamento para poder fazer esse tipo de coisa. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai tomar consciência financeira sobre alguns aspectos para gerar essa sobra. E aí sim, aí o meu passo é o seguinte: fala, beleza, eu gerei a sobra, agora eu vou começar a pensar como que esse dinheiro rende. Porque se você for botar na ponta do lápis, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, né? O dinheiro desvaloriza muito mais do que ele rende ali na poupança. Então, é essa consciência que a gente precisa trazer muitas vezes para as pessoas. A caderneta de poupança ela foi popularizada no Brasil, aí tem um âmbito histórico para a gente entender por que, que ela foi popularizada desse jeito, que eu acho que tudo isso faz parte da educação financeira e que muitas vezes as pessoas não se debruçam sobre. Então, eu acho que vale botar a pulguinha, né, atrás da orelha do professor e falar, olha, tem muita coisa para eu poder discutir aqui. Mas eu sou professor de história. Se você fuçar, você vai achar muita coisa. Desde a história do dinheiro até a caderneta de poupança que eu comentei aqui, e até você entender os direitos trabalhistas, você começar a entender o que, que isso impacta no processo econômico, né? Qual que é o movimento histórico que constrói, por exemplo, algumas regiões do Brasil. Se você pegar o ABC Paulista, que é uma região que teve um impacto econômico com a construção de montadoras, né? Então, montadoras automobilísticas movimentaram por muito tempo aquela região. E aí, financeiramente, você tem um impacto. Então, o estudo histórico, ele ajuda muito a entender quais vão ser os processos financeiros daquele tempo e de tempos futuros. Então, eu acho que falta muito isso, né? A gente pode pensar em relações de investimento, a gente pode pensar em relações de poupança, mas a gente precisa ter o primeiro passo, que eu acho que é a consciência, que muita gente às vezes joga a toalha antes de pensar em ter. Acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho sobre as possibilidades que a gente tem. Por isso que a definição do OCDE eu acho que é a mais bonita para esse aspecto, de você tomar consciência financeira, né? Você entender quais são as oportunidades, quais são os riscos, porque risco também há quando você faz algumas escolhas, principalmente em mercado de capital aberto e tudo mais. É legal essa consciência financeira mesmo, né? Você estava falando aí de investimento, poupança, né? Eu estava aqui pensando, eu fui tomar conhecimento do Tesouro Direto, por exemplo, e veja, né? Você vai pensar, poxa, o professor tem mestrado, tem isso, tem aquilo, né? Eu fui tomar consciência de investir em Tesouro Direto, tem 3, 4, 5 anos para arredondar, vai. Tem 5 anos que eu fui começar. Antes era só poupança e olha lá, né? É, talvez até porque não sobrava, né? E talvez passou a sobrar também. E até a própria ação, ano passado eu arrisquei fazer investimento, perdi alguns, ganhei outros, na média ficou bom, né? Mas assim, e é a consciência que vai se tomando. E a definição da OCDE que você apresentou, Fernando, eu gosto muito dela também, né? Que você coloca essa questão da consciência de risco e oportunidade financeira, que foi o que você acabou de falar, inclusive. E aí faço um link lá com o começo, né, da sua história, que toda cidade tem um banco, né, e agora tem também aquela instituição só de empréstimo. Eu acredito que uma das grandes consequências dessa falta de educação financeira seja exatamente esse, né, um grande endividamento da população, né? A população brasileira é altamente endividada, tem pesquisa aí que bate 70% das famílias endividadas, e aí você tem os bancos que estão ali para fazer esse empréstimo, né? Fazer essa grande caridade, né? De fazer o empréstimo para essas famílias. Será que a principal consequência mesmo é esse endividamento? Tem outras dessa falta de educação financeira? Eu acho que a gente não consegue nem dimensionar muitas vezes, Watson, porque tem a questão do endividamento, mas tem as consequências disso, né? Então, uma coisa é você falar de endividamento, outra coisa é você falar, por exemplo, de condições de vida, de por que as pessoas hoje, o salário ele emagrece e a pessoa vai buscando um investimento, por exemplo, num plano de saúde? Porque faltam condições na saúde pública para que eu não precise gastar com isso, né? Imposto para isso nós temos, né? É cobrado, está sendo cobrado em algum lugar, mas não está sendo investido como deveria ser investido. Ou do jeito que está sendo investido, não está surtindo o efeito que a gente gostaria que surtisse. E, é claro, tem outras questões em cima disso, né? E a gente já viu escândalos e mais escândalos, né? Tipo,
escândalo do plano de saúde, o escândalo do não sei o quê, mas são aspectos que estão interligados com esse processo de corrupção também, que a gente já viu um monte por aí. Agora, eu acho, e aí eu vou falar muito uma opinião minha em relação a isso, que essa questão de perpetuar o endividamento é uma estratégia, né? A gente tem alguns movimentos bem complexos no Brasil. Você não precisa olhar só para o endividamento. Se você olhar para o microempresário, a gente tem um fechamento absurdo de empresas no Brasil. Todo ano fecham muitos CNPJs. Então, o pessoal às vezes usa a impressão a expressão que eu acho absurda do CPF cancelado, mas a gente não consegue dimensionar o que acontece quando você cancela um CNPJ. O que acontece em cima de todos os CPFs que estavam atrelados a ele? Porque tem uma série de consequências, né? Então, eu acho que falta muita coisa, tem muito dado por aí para mostrar que não é o absurdo de você ter mais de 70% das famílias endividadas. É muito mais que isso, né? Tem gente que não aparece como endividado, mas porque foi burlando alguns desses processos e já tem tipo, muitos CNPJs falidos dentro dessa história toda. Então, eu acho muito complicado. A gente acha crítico, mas eu particularmente acho muito mais crítico do que os números apresentam. Eu acho que a gente não tem a real consciência do que a gente vive hoje. Então, tem a questão do endividamento, mas é, não dá para a gente entender também, acho que é importante a gente ressaltar, não dá para a gente entender também que a educação financeira é a salvadora da pátria, né? De que a gente vai levar a educação financeira para as escolas e, opa, o pessoal vai parar de se endividar, que a vida vai melhorar para todo mundo. Não é isso, né? A educação financeira não tem esse propósito. E ela tem o propósito de trazer essa consciência que a gente estava falando aqui. E aí, quando eu tenho consciência, as minhas ações ficam diferentes. Porque eu começo a repensar, por exemplo, desde o tempo no banho, porque tem um impacto na minha conta de água e de luz, até outros maiores. A gente pode não pensar no impacto imediato, a gente pode pensar no impacto a longo prazo, né? Desde reciclagem de lixo. Eu lembro que eu participava de um grupo que a gente fazia acompanhamento da gestão da Câmara na cidade onde eu morava, e a gente não tinha dinheiro para investir no grupo, para pensar, e a cidade tinha um dos problemas da cidade, era que não tinha reciclagem de lixo na cidade. Aí a gente começou a reciclar o nosso próprio lixo, e com o dinheiro do lixo a gente financiava o grupo. Então, eu acho que tem muito dessa consciência por parte da população do que dá para fazer, né? A reciclagem de lixo hoje é sustento de muitas famílias no Brasil, né? Então não dá para você também achar que isso aqui não é nada, tipo, não tem problema nenhum. Não, é você ter uma consciência de que melhorando a vida do outro, a sua também melhora, né? Então uma consciência de sociedade, não é só essa coisa do eu preciso melhorar o meu, eu preciso tirar do vermelhinho aqui que tá ruim aqui o processo. Eu tenho que pensar como que eu ajudo todo mundo a ganhar nessa história. Porque se não for todo mundo ganhando, a gente não vai conseguir bons resultados efetivos, né? Tem um coletivo aí tem que sobressair, né, essa questão do se o outro melhora, também melhora. A gente conversou muito, o Fernando, da educação da escola para casa, né? Você até falou que os meninos levam isso para casa muito, né? E aí vou fazer um papel de pai aqui, né? Uma pergunta para os colegas pais nossos, né? O que os pais, o que uma família pode fazer para ajudar na educação financeira dos filhos, por exemplo? Tem gente que dá mesada, tem gente que não dá mesada, tem gente que trabalha na conscientização do consumo, igual você colocou, né? Uma propaganda que tem ali, compre isso, compre aquilo, né? Aquela massificação toda. Pode ser uma economia no dia a dia, na rotina do banho, igual você acabou de citar, no anúncio. O que você acha que a família pode levar para a escola, para a sociedade de volta? Eu acho que essa consciência, por exemplo, do consumo, ela aparece em diferentes aspectos, né? O mercado é muito cruel, assim, a gente ainda tem no Brasil uma legislação que conseguiu avançar em relação à publicidade de crianças, né, para crianças,
mas que ainda engatinha alguns outros aspectos, né? A gente não tem propaganda para criança, por exemplo, ela não tem, é, ela não atinge a criança diretamente na televisão aberta, mas se você for para um streaming, para canais no YouTube, que muitas vezes são canais no YouTube especializados em mostrar como o brinquedo funciona, né? Ou como que, olha que legal, eu ganhei isso daqui de presente da fábrica tal. Quer dizer, no final das contas, você vai atingir o público de algum jeito, né? Hoje a gente está muito mais suscetível às redes sociais, às possibilidades que a internet coloca do que muitas vezes a televisão aberta coloca, né? A gente tem a TV fechada também nesse aspecto. Então, o mercado, eu acho que aprendeu a dançar conforme a música e tem trazido algumas coisas. Essa parte da conscientização eu acho muito importante, né? Então, por exemplo, é muito diferente quando você vê pessoas que estão acostumadas a trabalhar com ações sociais em termos de conscientização, né? Eu, quando morei em Curitiba, eu lembro eu trabalhava com um grupo que atendia pessoas em situação de rua, e a minha filha ia sempre junto comigo. E a gente conversava muito com isso, apesar de muito pequena, com 3 anos, 4 anos, a gente conversava muito sobre. Os amigos que estão na rua, eles não têm a cama que você tem. Mas por que, papai? Então, você conversar sobre. Essas coisas não são tabus, né? A gente trabalha muito para poder ganhar um dinheiro. No Brasil funciona assim, né? A gente tem algumas questões que precisam ser discutidas, né? E às vezes dá um choque de realidade mesmo, né? Para poder ganhar isso aqui ou para poder comprar isso daqui, eu teria que trabalhar quantas horas? Faz a conta ali na frente da criança para você mostrar, olha, não é o número da população que consegue comprar alguns itens é muito pequeno. Então, mostrar mesmo como que isso pode acontecer. Esse processo de construir uma mesada ou de pensar um poupar um dinheiro para entender um pouco mais dessa estratégia, acho interessante, né? É claro que a gente tem que desenhar bem como que isso vai funcionar, mas principalmente mostrando para as crianças, para os adolescentes, enfim, essa consciência financeira que a gente estava falando aqui. Então, enquanto eles não conseguirem captar esses aspectos, eu recebo uma mesada, mas o que eu faço com essa mesada, né? Uma vez ouvindo alguns episódios aí de mercado financeiro, eu sou um consumidor assíduo de podcast também, e estava ouvindo um episódio de um podcast sobre mercado financeiro, uma menina de uma classe média alta, privilegiada, o pai conseguiu trazer uma consciência para ela financeira num outro âmbito. Ela sempre muito curiosa, querendo saber como que funcionava o mercado financeiro, o pai pegou algumas ações, botou na mão dela e falou: se vira. O que sair de lucro nessas ações aqui, se você vai vender, se você vai comprar, se você quer mais, se você quer menos, é seu. É seu. Não era um dinheiro pequeno, era um dinheiro grande, né? E aí, quando eu falo grande, comparado com um salário mínimo, tá? Ou seria metade de um salário mínimo hoje, assim, era muito dinheiro para muitas famílias que a gente tem no Brasil. Mas a gente consegue perceber que você traz uma consciência financeira com diferentes estratégias, né? E aí, no caso dessa criança que quer comprar um brinquedo, que quer ter acesso a alguma outra coisa, você pode ir mostrando para ela de diferentes maneiras. Onde que a gente pode pensar juntos a construção de uma estratégia para isso? E aí a gente vai trabalhar em cima, né? Eu vou poupar aqui moedinha por moedinha, para a gente poder tentar chegar nesse movimento. Eu lembro muito de um professor que, trabalhando com a gente, o filho dele chegou em casa e falou assim: pai, eu quero comprar um Bitcoin. Eu falei assim: pera lá, tipo, como que você está falando de Bitcoin? Que negócio é esse, né? O pai não sabia, o pai era professor de história, não sabia do que estava sendo falado. Aí ele parou, foi lá estudar, entender o que era aquilo, o que era criptomoeda, tal, tal, tal. Ele falou: olha, filho, você sabe quanto custa um Bitcoin hoje? Né? Tipo, a gente não tem esse dinheiro hoje, né? Custa muito, não dá. Mas o que é então, pai? Aí começar a entender o que era isso, entender o que era o mercado financeiro. A criança tinha 6 para 7 anos. Né? Então, começar a entender um pouquinho mais desse universo. E eu acho que
Se a família tem a possibilidade de conversar sobre e tem a liberdade de conversar sobre, facilita muito. Eu não estou dizendo aqui que eu vou chegar na mesa para jantar com as crianças e vou abrir o meu olerite e falar, olha, é isso aqui que eu ganho, é assim que funciona, e a gente gasta tanto nisso e tanto naquilo. Não, mas eu tenho uma leveza para lidar com isso, né? De falar, olha, realmente, a gente poderia fazer tal coisa se a gente gastasse menos com isso, mas ó, a gente tem uma conta de água, uma conta de luz muito alta aqui em casa, como que a gente pode reduzir isso? Ou o nosso mercado está muito alto, né? A conta do mercado está muito alta, e ultimamente está mesmo, né? Mas enfim, como que a gente pode pensar outra estratégia? Ah, sei lá, vamos mudar a marca de tal produto? Ou a gente vai passar a não comprar isso porque isso daqui é um supérfluo, né? Ah, o que que é supérfluo? Então, começar a discutir um pouco mais esses aspectos em casa para falar, beleza, então a gente pode criar alternativas para as escolhas que vocês querem fazer. Legal, Fernanda. Acho que o principal é diálogo, né? É, E eu gostei muito do exemplo que você deu, de falar assim, para comprar isso aqui eu preciso trabalhar tantos dias, tantas horas, porque eu acho que assim é legal da criança ir associando, né? Eu achei bem legal esse exemplo. Fernando, no final do nosso episódio, sempre o nosso convidado deixa uma dica para os nossos ouvintes. E aí a dica é livre, tá? Pode ser o que você quiser. Um livro, um filme, sei lá, uma série, um lugar para viajar, ou uma dica para a vida, como eu gosto de dizer. eu acho que, além da dica do diálogo que a gente falou aqui agora, que eu acho que ela é o principal, e aí eu não estou falando só do diálogo familiar, diálogo entre os pares também, que eu acho que é importante, a gente ter esse diálogo com outros professores, falar, olha, vi isso aqui, olha que legal, e trazer a possibilidade de reflexão. Eu, como consumidor, como eu falei aqui, consumidor de podcasts e tudo mais, eu tenho estado muito atento com relação ao mercado financeiro, principalmente das criptomoedas, ou tentar entender um pouco mais esse surgimento, porque, querendo ou não, tem muita novidade acontecendo e a gente não consegue tomar consciência de todas elas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ir por partes, né? Então, eu gosto de ir por partes mesmo. Pensando o básico do básico, tem um podcast da Nath Finanças que chama Boletos Pagos, que eu acho que é um podcast bem pé no chão, bem a realidade da maioria dos brasileiros, que vale muito a pena para poder refletir. Ela não trata sobre o universo de criptomoedas, mas você consegue entender um pouquinho do funcionamento do mercado financeiro, que é o primeiro passo para você entender por que existe, então, moeda digital hoje, por que a gente para de trabalhar com dinheiro. Então, entender o funcionamento do mercado, eu acho que é o primeiro passo. Depois a gente vai ver o que acontece com o mercado digital, senão a gente acaba enfiando o pé pelas mãos, né? A gente não consegue lidar muito bem com isso. E não consegue ter a consciência financeira que a gente precisa ter, né? De falar, olha, eu gastei tanto no mercado. Fala assim, olha, isso tanto que você gastou no mercado, tem família que sobrevive 3 meses com esse tanto, né? Então, ter consciência dessas coisas eu acho que é um passo importante. E aí eu acho que os episódios dela ajudam a gente a pensar um pouquinho mais sobre isso. Apesar de não ser diretamente ligado à educação financeira, a consciência financeira que é construída, principalmente por parte dos professores, por parte de quem vai lidar com a educação financeira, eu acho que é um caminho importante. Com certeza. Eu sigo a Nath nas redes sociais. Fernando, muito obrigada pela sua participação. É um assunto super gostoso, né? Acho que super importante também. A gente fala que a gente vai diminuir o tempo dos nossos episódios, a gente não consegue parar de falar, né, Alisson? E a gente fica se controlando, né, Fabi? Eu estava aqui falei, nossa, tinha tanta coisa para perguntar, né, sobre formação docente, mas enfim. Muito obrigado mesmo, Fernando. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu acho que, quem sabe, a gente consiga contribuir aí para o desenvolvimento dessa consciência financeira que é tão importante para todos nós, né? Muito obrigado pela Tomara. disponibilidade. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa se encontrar em outros movimentos aí, em outras oportunidades para falar não só desse tema, mas de outras questões relacionadas à educação, que eu acho que a gente só vai conseguir transformar mesmo a sociedade a partir da educação. E, aliás, aproveito para dar parabéns para vocês
pelo trabalho que vocês desenvolvem, que realmente é muito primoroso.